Olá pessoal, um abraço para vocês. Vamos continuar aqui nossas aulas. Até agora ninguém falou em férias, tá? Ninguém falou em férias. Então vamos continuar aqui e aí depois a gente está vendo aí o que as autoridades vão dizer. Estamos em época de pandemia e nós estamos esperando aí o recado das autoridades para a gente saber se vai ter férias ou não vai ter férias, né? Quando serão as férias. Enquanto isso, a gente vai seguindo o nosso trabalho, vamos fazendo aqui as nossas atividades. É importante que você faça atividade estudando, tá? Tem gente, olha pessoal, vou contar aqui um segredo para vocês, que um aluno me contou. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse que para ele achar a resposta, ele procura uma palavra. Por exemplo, se eu falar o que é a Comunidade dos Estados Independentes, a SEI. Aí eu pergunto, o que é SEI? Aí o aluno diz assim, eu procuro só o que é SEI. Aí quando eu achar, escreva ali o que tiver. Não é assim. É para a gente estudar, pessoal. Porque nós vamos revisar esse conteúdo quando a gente chegar, mas a gente vai revisar de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque a gente tem a consciência de que vocês estudaram, de que vocês fizeram atividade, que vocês fizeram atividade lendo o livro e querendo aprender o que estava acontecendo ali. Então, vamos estudar, vamos ler o livro, ler estudando, ler querendo entender o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá, olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o percurso 15, a partir da página 126 do nosso livro de geografia, tá? A integração econômica regional. O que a gente falou nas aulas passadas, inclusive a gente fez aí uma atividade de revisão, tá? O que a gente falou? A gente falou sobre a Europa, a gente falou sobre a população da Europa, a gente falou sobre o envelhecimento da Europa, a gente falou, depois a gente falou sobre os acordos internacionais que a Europa fez. Dentro desses acordos internacionais que a Europa fez, nós vamos ter a União Europeia, aí a gente fechou na União Europeia. Depois a gente começou a falar da outra parte da Europa, que vai entrar o quê? A Rússia, né? E aqueles países que se tornaram comunistas, né? Ou seja, no período da União Soviética, aqueles países que se tornaram comunistas, e aí quando termina, né, esse período de comunismo, né, de socialismo, na União Soviética, que ela volta, aquele país lá, né, que volta a ser a Rússia, que era o país que mandava em tudo, volta a ser a Rússia, então nós vamos ter ali a criação de um grande bloco econômico chamado SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Ok? Então a gente parou aí. Falando da SEI, então a gente começou ali a primeira parte da SEI, agora a gente continua, tá? Então a integração econômica regionais, tá? Então nós vamos falar o quê? Nós vamos falar o quê? A SEI, ela é uma comunidade muito extensa, porque vai envolver a Rússia e vários países que estão ali, né, juntinho da Europa, tá? Então vai envolver a Rússia, que é a Rússia que está na parte europeia, a Rússia que está na parte asiática também. E essa comunidade dos Estados Independentes, ela vai, né, devido a ela ser muito grande, ela vai ter uma grande quantidade de recursos, tá? E também de produção agrícola, né? Nós vamos ter produtos agrícolas como trigo, milho, algodão, girassol, arroz, uva, minerais, nós vamos ter o quê? Petróleo, gás natural. Então, essa comunidade dos Estados Independentes, ela vai sustentar uma grande quantidade de países da Europa. Olha só. Então, ela vai ter uma grande importância no mercado mundial. Tá certo? Então nós vamos ter ainda, os países se tornaram independentes, né? Independentes, mas eles eram independentes. Antes era União Soviética, estavam todos juntos. Se tornaram independentes depois que acaba a União Soviética, né? Que ela deixa de ser comunista, vai ser capitalista e cada um fica independente. Só que eles continuam amarrados à Rússia. Por quê? Porque os grandes centros de pesquisa eram na Rússia, tá? Nós vamos ter também a questão da infraestrutura produtiva, também era na Rússia. A infraestrutura produtiva também era na Rússia.
Aí nós vamos ter o que também? A questão da integração entre os países. Vamos dizer que tem um país que produz arroz e tem outro país que produz batata. E lá eles gostam muito de comer arroz com batata. Isso aí é certo, tá? Então um país produz arroz, o outro produz batata. Quem é que faz a integração entre os dois países? Entre os dois? É a Rússia. Então a Rússia leva o arroz para para o país que produz batata, e traz a batata para o país que produz arroz. Então essa integração toda ficou com a Rússia, e aí a Rússia continua sendo o país que vai exercer a hegemonia entre todos aqueles outros países. Tá certo? Muito bem. Aí nós vamos ter o quê? Por conta dessa imensidão territorial, nós vamos ter o quê? Uma autossuficiência, uma autossuficiência dos países da CEI. Aí o quê? Produzir carvão mineral, vai produzir o quê? Gás natural, vai produzir o quê? Ouro, prata, urânio, minério de ferro, manganês. Então, vários outros produtos, produtos de potencial hidrelétrico, ou seja, o potencial hidrelétrico que tem por conta do relevo, por conta dos planaltos que existe, e aí nós vamos ter grandes hidrelétricas que vai ter naquela parte, naqueles países, e tudo isso aí nós vamos ter a Rússia sendo o mentor, tanto de fazer essas hidrelétricas, de fazer todo aquele planejamento, como também de organizar como é que aquilo ali vai funcionar. Então nós vamos ter aí a planificação do governo soviético, e aí essa hegemonia e esse controle, tá certo? Na página 127, vocês vão ver falando sobre a questão das desigualdades econômicas. Ou seja, mesmo sendo esses países estando integrados, nós vamos ter países que são mais pobres e países que vão ter mais condições. Tá? E aí, nós vamos ter alguns países que vai ser detentor de tecnologia, tá? Tecnologia avançada. Os países mais industrializados, nós vamos ter quem? A Rússia, a Ucrânia, o Cazaquistão e Belarus, grande parte aí do parque industrial, científico e tecnológico desses países, também isso aqui, pessoal, já desde a época da União Soviética, porque a União Soviética ela já fez para ser assim, porque houve o planejamento, aí diz assim, tais países eles vão fazer isso, eles vão ter potencial de tecnologia avançada. Tais países eles são mais quentes, então o que eles vão ter? Eles vão ter produção agrícola. Tais países têm mais água, vai ter o quê? Produção de energia elétrica. Tal país vai ter o quê? Lá tem muito ferro no solo, então nós vamos fazer extração de ferro naquele país. Então era uma coisa que ficou bem amarrado ali para que a Rússia tivesse esse poder, ok? Aí nós vamos ter o quê? A concentração de indústrias na CEI localiza-se na Rússia, principalmente nas regiões de São Petersburgo, Moscou, e no sul dos Montes Urais, que é o Montes Urais que a gente falou, que é justamente aquela divisão ali entre Europa e Ásia, certo? Agora, gente, nós vamos ter aí uma particularidade. O que foi que aconteceu? Depois que acabou a União Soviética, tá? Os centros de pesquisa, eles começaram a ser desativados e começou a receber menos investimento. Por quê? Porque aqueles centros de pesquisa, eles recebiam investimento de toda a União Soviética, ou seja, todos os países enviavam dinheiro e o dinheiro era para aquelas pesquisas. E quando acaba a União Soviética, não tem tanto dinheiro assim para as pesquisas. Lembrando da corrida espacial que aconteceu durante a Guerra Fria, ou seja, precisava-se de um grande volume de dinheiro para tanto para pagar pesquisadores, para formar pesquisadores, para fazer testes, para comprar materiais, para que os foguetes pudessem
existir, né? Então comprar materiais espaciais e tudo. Então eram grandes centros de pesquisa justamente para isso. E aí termina essa corrida, nós tivemos a corrida armamentista, né? Também acabou a corrida armamentista e a corrida espacial. E aí termina essa corrida espacial, esses cientistas eles vão ficar assim, né? Um pouco sem saber o que fazer. Então muitos cientistas até saem, né, desses países da União Soviética, desses países que têm essas tecnologias, são contratados por outros países, né, por conta da sua capacidade, porque são pessoas altamente capacitadas, treinadas e com experiência. E aí eles vão para as empresas privadas, né, em outros países e tudo. Então, por conta de quê? Por conta de que tivemos menos investimentos nessas áreas, tá? Aí na página 128 nós vamos ter os países que são considerados países agrícolas, né? Aí nós vamos ter lá o que? Produção de trigo, aveia, centeio, cevada, milho, né? Além de semente de girassol, beterraba, né? E aí o açúcar lá vai ser feito da beterraba. Olha, o nosso açúcar é feito da cana de açúcar. A gente recebe aquele açúcar branquinho, né? Aí vai ver lá o que? O açúcar da beterraba, né? Então é um pouquinho avermelhado, né? Para ficar branquinho é difícil, né? Nós vamos ter batata, frutas, né? E nós vamos ter também a pecuária caprina e ovina, que nós vamos ter vários lugares que vai ter condições, né, de criação de caprinos, tá certo? Então, aí os países que estão ali na Ásia Central, né, além da exportação de recursos minerais, inclusive do petróleo, gás natural, carvão, mineral, né, vai ter também, vai ganhar também o destaque a produção de arroz, algodão, chá e uva. Então, nós vamos ter todos esses produtos aí, e esses países são integrados uns para sustentar os outros. Lembrando, pessoal, que a economia, ela é que gira o mundo. As coisas elas vão girar a partir da economia. Então, se tiver um produto que ele não tenha venda, então aquele produto ele deixa de ser produzido. Então eles passam a produzir outros produtos. Veja só, aqui no Ceará nós tínhamos uma grande produção de quê? De algodão, né? Então as pessoas plantavam algodão e tudo, né? Então todo agricultor tinha algodão, e aí o algodão deixou de ser plantado, né? Por quê? Porque tiveram outros países que começaram a plantar, começaram a vender esse algodão bem mais barato do que o Brasil, e nós vamos ter algumas produções de algodão, né? Mas no Ceará não tem tanta produção de algodão, e aí o algodão deixou de ser produzido, né? Era muito algodão que era produzido no Ceará. Aí hoje no Ceará nós vamos ter produção de castanha, de caju. Então é uma produção que não acaba, que tem demanda, né? Então as pessoas elas vão investir na produção de castanha, de caju. E também isso aí nós vamos ter outros produtos que também são produzidos aqui no Ceará. Depois a gente pode até ver uma aula sobre isso. Mas aí assim, vamos voltar. Nós estamos falando sobre a SEI, os países da SEI. E aí nós vamos ter também esse tipo de produção, que são produções, né, demandas daqueles locais, tá certo? Então, vai fazer uma atividadezinha para vocês, estou deixando aqui a atividade, tá? Fica aí a atividadezinha pequenininha, a atividade dessa semana, fizemos um trabalho na outra semana, e deixa eu só dizer aqui uma coisa para vocês, pessoal, não esqueçam de mandar de tirar uma foto, né, e tire uma foto nítida, que é para eu poder ler e ver se tá tudo certo, tá certo? Um abração para todos vocês, beijão!